Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4, diz assim: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. É um textozinho bem interessante, tá bom, queridos? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Até aqui. Queridos, nós estamos estudando Romanos, tá bom? A gente já ministrou os versículos 1 e 2. A gente vai para o 4, mas antes de eu chegar no 4, tá? Eu quero apenas destacar a importância do texto que nós estamos ministrando. E eu faço isso, querido, porque às vezes a gente não compreende exatamente aquilo que está ouvindo. Um dos nossos maiores defeitos, né, se é que eu posso chamar isso de defeito, mas uma dificuldade que nós temos como igreja é, é compreender realmente a palavra de Deus. E quando eu falo de compreender, irmãos, eu não estou falando apenas de um entendimento intelectual, não é isso, sabe? Uma das coisas que a gente aprendeu aqui ministrando em Romanos é que, no que diz respeito à realidade espiritual, Romanos e 1 Coríntios diz a mesma coisa, é que não adianta, querido, eu ter um bom intelecto em relação ao entendimento da palavra de Deus. Não adianta a ideia de que você é uma pessoa com poder intelectual superior aos outros. Isso não faz diferença na hora de compreender a palavra de Deus. É o que o Paulo diz lá aos Coríntios, né? Não adianta, os nobres dessa geração, os intelectuais dessa geração, não entenderam Jesus, não entenderam o Evangelho e por isso crucificaram a Cristo. Porque não depende do intelecto, não depende da minha capacidade cognitiva. Diante de Deus, querido, e diante da exposição da palavra, se você é um doutor, e não no sentido de médico, viu, Ronaldo? Se você é um doutor formado, com seus muitos diplomas, não faz diferença entre você e uma pessoa iletrada. Por quê? Porque a palavra, ela só é compreendida no nosso entendimento por meio de uma ação do Espírito Santo. Só a iluminação do Espírito Santo pode, de fato, dar ao homem a compreensão da palavra. Irmãos, não é difícil provar isso a vocês, tá? É só você pegar o texto lá em Atos 16, quando Paulo está pregando ali para um grupo de senhoras que são tementes a Deus, e aquelas mulheres tementes a Deus, mulheres de oração, não estão ouvindo Paulo, mas aí o texto traz uma coisa curiosa. E a curiosidade é que lá diz que o Espírito Santo veio e abriu o entendimento de uma mulher chamada Lídia para que ela compreendesse o Evangelho. Se não fosse isso, ela não teria compreendido. Há outros textos em Atos, né, que diz que creram aqueles que haviam sido predeterminados para crerem. Ou seja, o crer implica o entendimento implica numa ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do homem, iluminando o entendimento do homem para que ele possa entender. Quando eu digo entender, irmãos, olha só, se eu disser para você assim, só há salvação em Cristo Jesus, ou seja, sem Cristo você não vai para o céu. Você pode até entender isso intelectualmente, mas se você entender isso espiritualmente, esse entendimento te leva para a salvação. Muitas pessoas sabem que só Cristo pode levar para o céu. Eles ouviram a palavra, já ouviram isso, acreditam nisso, mas tudo no nível do intelecto. Não há uma inspiração, não há uma compreensão espiritual. A Bíblia diz que a verdade de Deus, o Evangelho, a mensagem, ela se discerne espiritualmente, entendeu? Então o homem não pode compreendê-la como nós gostaríamos que compreendesse. A Bíblia vai dizer que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não compreendam a palavra de Deus. Então, isso é fácil de ser provado. Ah, pastor, mas eu sou crente. Irmãos, até mesmo nós crentes
Só vamos compreender de fato a palavra de Deus se for por meio da iluminação do Espírito Santo. Sem isso, eu vou te digo, você vai caminhar para a igreja 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15 anos, ouvindo a pregação 2, 3 vezes por semana, e a sua vida hoje está praticamente igual ao que estava 10 anos atrás. Não houve mudança nenhuma na sua vida. Por quê? Porque a palavra nunca alcançou o coração. A palavra só alcançou a mente. Olha, nós deveríamos orar mais, não só o pregador, porque eu tenho uma preocupação de orar, Senhor, eu preciso do poder do Teu Espírito para ensinar a palavra, mas também preciso do poder do Espírito Santo na vida dos irmãos para que eles entendam a palavra, porque é o que Paulo diz lá aos Tessalonicenses. A palavra, vocês não receberam a palavra como se fosse uma coisa qualquer, mas vocês receberam como palavra de Deus. Ela chegou a vocês no poder e no Espírito Santo. E porque ela chegou no poder do Espírito Santo, então as pessoas a receberam, na verdade. É muito importante, querido, que isso seja compreendido, porque senão a gente vai vir para a igreja, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não vai usufruir da palavra, sabe? Não vai se beneficiar da palavra. Uma das coisas que eu digo a vocês, querido, é que a gente deveria ouvir a palavra de Deus desejoso no coração de que o Senhor falasse. Não deveria haver no nosso coração, irmãos, assim, esse tipo de orgulho. Pastor, essa palavra é muito boa. Pastor, essa palavra não é... Não, querido. Deveria haver no nosso coração um desejo profundo. Na verdade, nós deveríamos vir à igreja fazendo ao Senhor uma oração. Senhor, fale comigo através da Tua palavra. Quando a gente não ouve a palavra, querido, com a intenção de compreendê-la e de vivê-la, e se ouvir a palavra é apenas entretenimento. Foi o que Deus disse para Ezequiel. Tá? As pessoas estavam indo a ele todos os dias para ouvir a última profecia, a profecia do momento. Mas o Senhor disse para ele: tu está pensando que elas estão querendo realmente ouvir a palavra de Deus? Não. Tu és, para eles, traduzindo aqui para mim, tu és entretenimento. E por que é entretenimento? Porque elas não querem realmente saber o que eu tenho para dizer. Elas não querem viver aquilo que estão ouvindo. Tu és apenas um passatempo, é uma novidade. Nós vamos ver o que o homem de Deus vai revelar hoje. Então, o interesse é na revelação. O que tem para hoje, na verdade? Eles não querem pegar aquilo que foi revelado e colocar na sua vida, aplicar. Apenas a curiosidade para saber o que vai ser dito naquele dia. Muitas vezes, querido, nós corremos o risco de estarmos agindo exatamente dessa forma. A gente vem para a igreja, semana após semana, mês após mês, mas não há no coração um desejo sincero de praticar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, apenas ouvir. A gente ouve religiosamente, a gente ouve, por obrigação. Há muitas maneiras de fazer isso, querido, mas não há aquele desejo ardente no coração de dizer: o Senhor, fale comigo hoje. Senhor, me dá uma direção. Senhor, uma palavra só durante a pregação de 1 hora, uma frase, uma citação, um versículo bíblico, alguma coisa. Uma palavra é suficiente. Tem que haver isso no nosso coração, querido, porque senão a gente se perde com relação à palavra. Falar em se perder, gente, eu me perdi bem aqui com relação ao texto. Só um instantinho. O texto voltou para o começo. Vou só pegar aqui novamente onde estava. 55. Acho que é por aqui. Só um minutinho. Eu não sei como, mas o texto voltou para o comecinho. E eu não preciso do começo. Tá. Bom, semana passada, irmãos, nós falamos a respeito do espírito de vida em Cristo Jesus. E eu usei vários textos bíblicos para mostrar a vocês que Paulo está dizendo com essa frase, o espírito de vida em Cristo Jesus, ele está se referindo ao Evangelho. É isso, tá? Ele chama isso de ministério da graça, ministério do Espírito, lei da fé, reino da graça. Todas essas abordagens têm o mesmo sentido. Ele está falando do Evangelho, da mensagem do Evangelho, entende?
E eu gastei toda uma pregação para mostrar isso a vocês. Li muitos textos em Romanos, em 2 Coríntios, tentando mostrar a vocês exatamente isso, querido. Que a expressão que Paulo usa ali, o espírito de vida em Cristo Jesus, é uma referência à mensagem do Evangelho, tá? A outra expressão, a lei do pecado e da morte, é uma mensagem, é uma referência à lei de Deus, e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é uma referência ao Evangelho. Então fica mais ou menos assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá? Porque o Evangelho, ou a mensagem do Evangelho, te livrou da lei, te libertou da lei. É basicamente isso. Agora nós vamos voltar aqui para os versículos 3 e 4 e a gente vai então dar sequência ao nosso texto. Porquanto, o versículo 3 vai explicar o versículo 3 e o 4 explica o versículo 2, tá bom? Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne para que a justiça de Deus se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, esse é um texto assim, eu pensei em explorar mais ele, porque esse texto aqui, esses versículos 3 e 4 aqui, diz a mesma coisa que diz Romanos 7, 4 e Romanos 7, 6. É a mesma coisa, com uma leve variação sim, no texto, mas a mesma mensagem. É muito impressionante. Eu pensei em colocar para vocês aqui, mas eu vou poupar. Só apenas, se você pegar o texto lá depois, e você comparar, você vai ver que Paulo está dizendo a mesma coisa nos dois textos, tá? Bom, vamos lá. Vamos relembrar aqui, irmãos, tá? E isso é importante, contexto, querido, sempre é bom você partir do contexto, nunca vá para o texto e ignore o contexto, porque se você fizer isso, você vai falar bobagem, você vai pregar algum tipo de erro doutrinário, tá bom? Então, é muito importante que a gente tenha consciência do contexto em que isso está inserido. Vamos lá. Paulo disse no versículo 1 de Romanos 8, tá? Que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a coisa que tem que ficar. Isso aqui é a pressuposição central desse capítulo. Essa é a mensagem central do capítulo. É aquilo que Paulo vai trabalhar todo o capítulo, entendeu? Ele vai explicar isso na verdade. E por que é tão importante compreender, irmãos? E aí eu trago uma citação que eu fiz quando eu estava expondo o versículo 1. É porque a maioria das pessoas, querido, pensa no cristão como um homem que, se confessar o seu pecado e pedir perdão, será perdoado. Esse é um pensamento geral, tá bom? Naquele momento que ele confessou o seu pecado, ele foi perdoado. Então, naquele momento, ele não está sob condenação, tá? Mas, depois, se ele pecar, então ele voltará a estar sob condenação. Eu pequei, estou debaixo de condenação, mas aí eu confessei o meu pecado, agora eu não estou mais debaixo de condenação. Só que lá na frente eu pequei de novo, então eu volto a estar debaixo de condenação. Aí, esse é um processo. Depois ele se arrepende e confessa novamente o seu pecado e pede perdão e é purificado mais uma vez. E assim, para muitas pessoas, querido, o cristão é um homem que passa constantemente de um estado para o outro. Condenado, não condenado. Condenado, parece aquela florzinha, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Eles vivem nessa dimensão. Muito crente. Eu vou forçar um pouco a barra. A maioria dos crentes vivem dessa maneira. Condenado porque pecou. Aí ele pediu perdão, não condenado. Só que um dia, 2 dias, uma semana depois, ele peca de novo, condenado outra vez. Aí ele confessa, descondenado. Lá na frente, ele continua pecando e vai viver a sua vida dessa forma. É um crente que não desfruta de alegria ou da alegria da salvação. Queridos, será que essa percepção geral que nós temos a respeito da nossa situação diante de Deus está correta? Será que é assim a vida cristã?
É uma coisa para a gente pensar, na verdade, sabe? Quando Paulo diz aqui, irmãos, e eu estou falando de um Paulo falando inspirado aqui, tá? Na verdade, não é Paulo inspirado, né? É o texto que está falando. Aprendi hoje numa pregação do Gran Conato uma coisa interessante. Não são os autores bíblicos que são inspirados, é a palavra que é inspirada, não os autores, né? Quando Paulo fala pelo Espírito que não há nenhuma condenação, ele não está falando sobre a nossa experiência, mas sim sobre a nossa situação, a nossa posição, o nosso estado. Ele está falando, querido, de uma posição na qual alguém, tendo sido justificado, ele nunca mais tornará a ficar sob condenação. Sabe o que é difícil nessas mensagens? É você acreditar nela. A graça é tão boa, a mensagem do Evangelho é tão boa, que o ser humano tem dificuldade de acreditar nela. No dia em que o Senhor te salvou, no dia em que Ele te justificou, no dia em que o teu nome foi escrito no livro da vida, nunca mais você estará sob condenação. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque a palavra que nenhuma tem o sentido de nunca. O cristão nunca mais pode ser condenado. Ele jamais voltará a estar debaixo de condenação outra vez. Pastor, mas como é que pode ser assim? Irmãos, pensa no seguinte comigo. Novamente, vocês que já estão aqui já conhecem um pouco daquilo que eu venho pregando. O que é salvação, irmãos? Talvez seja a coisa mais importante para a gente aprender. O que é salvação? Paulo, lá em Colossenses, diz: você pertencia ao império das trevas, era um inquilino, um cidadão do império das trevas, e por causa do que Cristo fez, Deus te tirou desse império das trevas e te transportou para o reino dele. Então, você deixa de ser um morador desse império das trevas e passa a habitar agora o reino de Deus. De acordo com essa percepção que nós temos, e essa é a percepção, eu diria que de 80%, 90% do cristianismo brasileiro, de que o crente perde a salvação, então o que nós estamos ensinando na prática é: Deus te tirou do império das trevas por causa do que Cristo fez por ti e te transporta para o reino de Deus. Mas porque você pecou, então, por alguma razão, é como se o diabo tivesse poder de te tirar do reino de Deus e te transportar de volta para lá. Mas aí você pecou e confessou. E porque você confessou, o Senhor vai lá e você fica de um reino para o outro o tempo todo. Você entende isso? Não faz sentido, irmãos. A obra de Jesus Cristo é completa, é definitiva. Você já ouviu falar na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo? Pois é. O que ele fez não precisa de mais nada, de nenhuma ajuda. Se você está em Cristo, talvez a nossa necessidade maior seja compreender isso, né? A gente pensa em salvação como perdão de pecado, mas não é só perdão de pecado, irmãos. É claro, os nossos pecados foram perdoados, os que nós cometemos no passado, o que nós cometemos no presente e até aqueles que serão cometidos no futuro, todos já foram colocados na conta de Jesus. Todos, sem exceção. Se você está em Cristo, eles já foram perdoados. Pensa no estar em Cristo, Romanos, 1 Coríntios 12, 13. O Espírito Santo nos batizou no corpo de Cristo. O que é isso? O Espírito Santo nos inseriu em Cristo. Nos inseriu. Mas imagine pegando ainda essa ideia que pertence ao cristianismo brasileiro no mundo todo. Tá, mas aí você pecou. E porque você pecou, você foi tirado do corpo de Cristo, arrancado do corpo de Cristo e colocado de volta na situação que você estava. Pense em Romanos 6. Porque eu estou em Cristo, Paulo diz: eu morri com Jesus, eu fui sepultado com Jesus e eu ressuscitei com Jesus. Essa é a minha condição. E aí, esticando um pouquinho essa ideia,
lá em Efésios 2, diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Mas aí você pecou. O que acontece? Bom, você sai do lugar onde você estava, você ressuscitou, vamos lá, bota a fita. Você, como é que é o contrário de, não, de ressuscitar, gente? Alguém sabe aí? Desressuscitou. Você foi sepultado, você foi dissepultado, você morreu, você desmorreu. Pronto. É essa a ideia, irmãos. Vocês estão rindo, não sei porquê, mas é essa a ideia. Entende? Eu penso que falta a gente compreender o que Cristo fez por nós, irmãos. Irmãos, se você tivesse a disciplina que eu gostaria que tivesse, eu ia te pedir para você ouvir a playlist de Romanos 6. Não é porque eu preguei, não, irmãos, não é por isso, não, mas eu gostaria muito que você se desse ao trabalho de ouvir aquele negócio lá. Porque essa ideia cai por terra, irmãos, não tem como permanecer de pé essa ideia. Ou então, vamos lá, vamos para o que nós estamos estudando aqui, irmãos. A ideia é que nunca mais você estará debaixo de condenação. Por quê, querido? Porque irmãos, o que é que te coloca debaixo de condenação? É a lei de Deus. Sabia disso? É a lei de Deus. Eu preguei uma mensagem inesquecível para mim a respeito disso, irmãos. O que te coloca debaixo de condenação é a lei de Deus. Mas você não está mais em condenação porque o Evangelho te libertou da lei de Deus. Ela não tem mais poder para condenar, porque o papel da lei é condenar. Mas aqueles que estão em Cristo não são mais condenados. Por quê, irmãos? Paulo vai responder isso em 2 Coríntios. Porque aquele que não conheceu o pecado, Cristo, tá? Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você foi feito justiça de Deus. Do que ele está falando? Ele está falando que você foi justificado por Deus, que você foi perdoado por Deus, que você foi inserido em Cristo Jesus. E quando Deus olha para ti agora, a despeito do pecado, Ele não vê mais o teu pecado, Ele vai olhar a justiça de Cristo. É como se fosse uma vestimenta, querido. E toda vez que Deus olha para você, o que Ele vê em primeiro lugar é a justiça de Cristo sobre você. Por isso que não há condenação. Paulo estabelece, querido, essa proposição, essa é a mensagem mais importante, é a mensagem central. Aí, feito isso, ele passa a explicar o porquê que não há mais condenação. E a resposta dele é exatamente essa: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Pega assim, olha, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Por que não há condenação? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí, a lei do pecado e da morte é uma referência à lei de Deus, e a lei do Espírito de vida é uma referência ao Evangelho, ou à mensagem do Evangelho. Então, por que não há condenação? Porque o Evangelho, ou porque a mensagem do Evangelho te libertou da lei de Deus. Isso aponta, tá focando num texto, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem em Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para quê? Para libertar aqueles que creem em Cristo Jesus. Bom, querido, explicado tudo isso, irmãos, a gente vai então passar aqui aos versículos 3 e 4, entendeu? Os versículos 3 e 4, esses dois versículos explicam o versículo 2. Se você observar, os versículos 1, 2 e 3, todos eles começam com porquê ou por quanto, que dá no mesmo, entendeu? Dá no mesmo. Eu não vou voltar tanto assim, porque eu teria que explicar a conexão do versículo
do versículo 1 de Romanos 8, eu teria que mostrar a vocês que a conexão dele não é com o final de Romanos 7, mas é com o final de Romanos 5, tá? Eu expliquei isso na primeira ministração que eu preguei. São explicações. Aí o 2 explica o 1, e o 3 e o 4 explica o 2, tá? Bom, vamos lá, irmãos. Só para você lembrar, querido, nada disso aqui no capítulo 8 é novo. Nada é novo. Paulo é mais ou menos assim, irmãos, olha, Paulo pregou a sua mensagem sobre justificação pela fé até o capítulo 5 final. No final do capítulo 5, ele disse duas coisas ali que ele sabia que os judeus iam questionar ele. Ele falou que a lei se manifestou, onde a lei se manifestou abundou o pecado, a lei veio para que o pecado abundasse, entendeu? Mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, esse texto dava e dá até hoje ainda pano para manga. Olha, se você pegar o versículo 1 do capítulo 6, você vai perceber uma coisa interessante. Ele está intimamente ligado com o finalzinho de Romanos 5:21, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Paulo quer dizer que a gente vai continuar pecando para que a graça continue aumentando cada vez mais? É assim que começa o capítulo 6. Então, Paulo vai explicar, não, está errado esse pensamento. Como é que nós vamos viver na prática do pecado se nós já morremos para o pecado? Aí Paulo vai explicar a nossa conexão com Jesus, a nossa união com Jesus Cristo. Quando chega no capítulo 7, ele vai explicar o papel da lei. Ora, a lei veio para que o pecado abundasse. A ideia está dizendo, Paulo, que a lei é ruim, está dizendo que a lei ela veio para aumentar o pecado, Paulo. Quer dizer que a lei não... Aí ele vai explicar a relação da lei com o cristão. Nos versículos de 1 até o 6, tá? Ele explica o que ele diz, que a lei, ela condena, que a lei aponta o pecado, que a lei tem essa função. Aí do versículo 7 até o final, querido, ele mostra que a lei apenas condena. Aí ele vai descrever aquele homem lá, que grita, miserável homem que sou, né? Então tem toda uma estrutura, tudo muito bem elaborado, tudo muito bem argumentado, sabe? Daí a gente entender que o versículo 2, ele é praticamente uma repetição de Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembra lá? O Evangelho, que é a mensagem da graça, me libertou da lei. Agora você não está mais debaixo da lei. Por quê? Porque você foi liberto. Agora você está debaixo da graça, da mensagem do Evangelho. A mesma coisa, irmãos, usando uma terminologia diferente, mas a mesma realidade, a mesma mensagem. Olha, querido, nós somos libertados da lei pela graça do Evangelho, que aqui Paulo chama de lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Vamos continuar? Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho a impressão, querido, é porque eu coloquei algumas coisas aqui, eu não sei se vale a pena a gente, para aproveitar o tempo. Veja, a declaração fundamental é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que não somente fomos justificados e libertados da culpa dos nossos pecados, mas também que estamos em Cristo. E além disso, que estamos sob a influência do Espírito Santo e na esfera de ação do Espírito Santo. Nós pertencemos a um reino, a uma esfera de ação, onde essa esfera de ação inclui o pecado, inclui a lei, inclui o diabo, mas nós somos tirados dessa esfera de ação e colocados agora nessa esfera de ação do Espírito Santo, entendeu? A esfera de ação da graça, do Evangelho, na verdade. Eu penso, irmãos, que a gente não consegue se alegrar como deveria, tá? Porque nós não desfrutamos de certeza e de segurança a respeito da nossa salvação. Eu realmente acredito que muitos de nós vivem essa ideia de condenado, não condenado, entende? Que quando a gente faz alguma coisa, veja, e em nenhum momento, queridos, eu estou aqui fazendo apologia à ideia de que você pode pecar e continuar no pecado. Se você pensa isso, eu digo para você que Paulo diz: olha, como é que eu posso viver no pecado se eu já morri para o pecado? Porque essa é a situação do crente. Ele está morto para o pecado, ele não tem mais prazer no pecado, entendeu? Ele não se alegra mais com o pecado.
O pecado, usando um jargão desses do meio evangélico, né? O pecado é um acidente na vida do cristão, e não uma... Eu estou lembrando aqui o Augusto Nicodemos, né? Ele falando que estava na África, ele fez uma viagem de não sei, de 1.000 quilômetros, mais ou menos, com um pastor amigo dele. Aí ele está explicando a ideia de prática de pecado e de pecar ocasionalmente como um acidente. Aí ele diz que, mais ou menos assim, eu não sei se a distância é essa não, mas eu vou usar como ilustração. Ele andou 1.000 quilômetros pela costa africana, entendeu? E nesse percurso todinho o pneu furou uma vez. Aí ele diz, está vendo? É assim que funciona. Imagina se a cada 5 quilômetros dessa viagem o pneu furasse. Aí seria uma coisa estranha. É mais ou menos assim, o crente, ele vai viver a sua vida não na prática do pecado, porque um crente que vive na prática do pecado, que está toda hora pecando, a gente tem que desconfiar um pouquinho dessa salvação, né? Aí sim é preciso desconfiar um pouquinho, querido. Porque não é para um crente viver pecando toda hora, irmãos. Isso não é normal, na verdade. Eu sei que nós vamos pecar. João diz lá na sua primeira carta que se alguém disser que não comete pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso, mas ele não está sugerindo lá que, eu pequei aqui, hoje, amanhã eu peco de novo e eu confesso, depois eu peco de novo e eu confesso. Não, esse negócio não, irmãos. O pecado é um acidente, na verdade. Veja, o fato de você não ter certeza de salvação não quer dizer que você não é cristão, mas se espera de nós, querido, que nós tenhamos essa certeza, que nós pudéssemos desfrutar da certeza de não viver com medo de Deus, de não viver com medo de perder a salvação o tempo todo, entendeu? Isso não é normal, irmãos. É possível a gente desfrutar, querido, da alegria da salvação. O salmista lá ora por isso, Senhor, dá-me a alegria da salvação, na verdade, porque é possível a gente desfrutar, querido, da certeza. Quando eu penso em certeza, irmãos, eu não tenho que olhar para mim. O que eu estou ensinando a vocês aqui não é uma verdade subjetiva, experimental exatamente. É uma verdade direta do Senhor, é uma verdade, querido, objetiva de Deus, é a minha condição diante de Deus, entendeu? É a minha realidade diante de Deus. Eu tenho que ter consciência disso, irmãos. Existe uma verdade subjetiva, que é aquela que eu experimento na minha vida, que eu sinto, né? Isso talvez cause tanta confusão entre os cristãos. Pastor, mas se é assim, por que eu sinto tanto o poder da tentação? Se é assim, por que eu tropeço de vez em quando? Sim, irmãos. O que cabe a gente fazer, querido, é lembrar um pouco das palavras de Jesus. Lembra de Jesus lá no Getsemane com os discípulos? Vigiai e orai. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto é a verdade objetiva, é a nossa condição. Você foi justificado? Meu querido, então você já morreu com Cristo, você foi sepultado com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você está assentado nas regiões celestiais com Cristo, você pertence ao Rei de Deus, isso não pode ser alterado. Mas existe uma verdade subjetiva, que diz respeito à nossa experiência no dia a dia, entende? Se a gente não encarar isso dessa forma, irmãos, nós vamos nos frustrar muitas vezes. Às vezes falta. Por que falta poder para testemunhar? Porque muitos cristãos se veem e até vivem como pessoas derrotadas. Elas não conseguem ficar muito tempo sem pecar. Elas não conseguem dar um bom testemunho por causa daquilo que está sentindo. Veja, querido, veja, olha, deixa eu tentar te mostrar uma coisa. Eu quero chamar a sua atenção para a argumentação de Paulo aqui. Mas antes de eu falar da argumentação, porque eu vou falando, o Paulo cita isso, Paulo cita aquilo, eu tenho medo de você perder o rumo no que eu estou falando, querido. Então deixa eu te lembrar de uma coisa aqui. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada, a escritura é inspirada, entendeu? Não o autor. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E também a gente não pode esquecer, 2 Pedro 1, 20 e 21. Ele diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos
falaram inspirados pelo Espírito. Então, a gente precisa ter consciência disso, querido. Quando eu digo que a argumentação de Paulo aqui, querido, eu estou falando de Paulo, e quando eu faço essa ressalva aqui, é porque eu já vi alguns escritores, principalmente aqueles mais de linha mais liberal, dizem que, olha, está vendo, Paulo disse isso aqui por causa da sua cultura, Paulo disse isso aqui porque ele é um judeu, Paulo fez, mas na verdade não é isso, e aí vai tentar justificar aquilo que ele não acredita na Bíblia, tá? Então, a argumentação de Paulo, na verdade, querido, é a argumentação do Espírito. E qual é a argumentação, irmãos? Que não existe nenhuma possibilidade de condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, se eu pudesse, eu ficava repetindo isso para você e para mim mesmo, sabe? O bom seria que nós nos lembrássemos disso todos os dias. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. Se eu estou em Cristo Jesus, então não há mais condenação para mim. E por que não há condenação? Porque o Evangelho me libertou da lei de Deus. E a pergunta que vem agora é: e por que precisamos ser libertos da lei, irmãos? Novamente, versículo 3 e 4, e agora eu começo a expor o versículo 3 e 4. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, Paulo diz 4 coisas aqui, irmãos. 4 coisas. Ele começa dizendo o que a lei não pode fazer. Depois, ele diz por que não pode. Depois, ele diz como Deus fez o que a lei não podia fazer. E, por último, ele estabelece o resultado disso em nós. Hoje, nós vamos ficar aqui, eu espero que eu dê conta de abordar essa questão, nós vamos ficar com o que a lei não podia fazer. Nós vamos introduzir essa questão a vocês, tá? O que é que a lei não podia fazer, irmãos? O que é? E aí eu começo, como sempre, com uma abordagem negativa, tá bom? Porque existem interpretações equivocadas a respeito dessa questão. É lógico, né? Vocês já viram, existe a abordagem equivocada a respeito do versículo 1, do versículo 2, logicamente haveria aqui também. Basicamente, uma mesma interpretação que vem sendo trabalhada, tá? E uma dessas interpretações, queridos, sugere que Paulo esteja dizendo o seguinte: escute bem, o que a lei não podia fazer, sendo que estava fraca pela carne, Deus fez. E o que foi que Deus fez? Ele condenou o pecado na carne. Então, essas pessoas que defendem essa abordagem sustentam a ideia, né? E afirmam que o que a lei não podia fazer era condenar o pecado na carne. Todavia, Deus fez isso através de Cristo. Eu quero chamar sua atenção para a maneira como as pessoas interpretam isso. Como é que elas chegaram a esse tipo de conclusão, tá? Vamos lá. A ideia é mais ou menos assim, olha, quando ia chegando o fim do capítulo 7, o apóstolo nos falou sobre o miserável homem, que em sua vida cristã não conseguia obter vitória sobre a lei do pecado que estava em seus membros. É esse tipo de pensamento que está por trás dessa interpretação. Agora veja como é que essas pessoas interpretam o fim de Romanos 8:2, que eu já coloquei para vocês tantas vezes, tá bom? A lei do pecado e da morte, eles interpretam isso dizendo que essa lei do pecado e da morte é uma referência à lei do pecado que está nos meus membros, lá de Romanos 7:23. As duas coisas são iguais. Paulo está apenas se repetindo. Então, por causa disso, eles sustentam que o que Paulo quis dizer aqui é que, primeiro, né, a lei não podia libertar o homem. Primeiro passo, tá? E aqui uma coisa interessante, viu, gente? Eles que defendem esse pensamento de que a lei não pode libertar o homem, essas pessoas são forçadas aqui a concordar que lei, no versículo 3 aqui, significa a lei moral de Deus, ou basicamente a lei que Deus deu a Moisés lá no monte. Eles rejeitam essa interpretação, já falei para vocês nas ministrações anteriores, eles rejeitam essa interpretação no versículo 2,
mas agora eles têm que mudar e dizer que se trata da lei de Moisés. No 2 não é, mas no 3 é a lei de Moisés. Eu já coloquei isso para vocês. A lei, dizem eles, não podia dar ao homem a vitória sobre esta lei em seus membros, que estava sempre arrastando o homem para o pecado. Mas, graças a Deus, isso foi feito em Cristo Jesus. Em resumo, essas pessoas dizem que o que o apóstolo está fazendo aqui é uma declaração no sentido de que o Senhor Jesus Cristo, quando veio em carne, condenou o pecado na carne por sua vida perfeita, porque ele viveu uma vida perfeita, então ele condenou o pecado na carne. Irmãos, atentem para isso. Atentem para isso, porque são detalhes que fazem toda a diferença na verdade. Novamente, quando Jesus veio em carne a esse mundo, e ele viveu uma vida perfeita, porque ele viveu a sua vida perfeita, então ele condenou o pecado na carne, por viver de maneira irrepreensível, sem pecado. Aí eles continuam, né? Os que lhe pertencem, né? E portanto, os que lhes pertencem e que estão em Cristo Jesus, são habilitados a ter a mesma vitória por meio do Espírito Santo. Queridos, é uma coisa interessante isso, porque é uma teoria equivocada, mas segue um raciocínio. Essas pessoas acreditam que o crente pode viver a situação descrita lá em Romanos 7, do 7 ao 25, do homem que está em agonia, do homem que sabe o que a lei exige dele, mas ele não consegue corresponder a isso. Ele concorda que a lei de Deus é boa, mas mesmo querendo obedecer, ele faz o contrário daquilo que ele quer. Esse homem grita: miserável homem que sou. Esse homem que está em Cristo, que é salvo, mas que precisa de uma segunda experiência, de um poder que venha sobre ele para habilitá-lo então a vencer o pecado. Esse poder seria o Espírito Santo. Então o homem que é batizado no Espírito Santo, então ele é liberto completamente. Essa é a ideia. Assim como Cristo viveu uma vida perfeita e por isso condenou o pecado na carne, assim o crente cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, pode viver esse mesmo tipo de vitória sobre o pecado. Pode condenar o pecado na sua carne. É o que está sendo dito aqui, querido. É essa a ideia. E a pergunta é: por que essa interpretação é equivocada, irmãos? Primeiro, porque nela a palavra condenou é empregada no sentido de livrou ou destruiu. Eu vou tentar mostrar isso para vocês, irmãos. Condenou o pecado na carne equivale à expressão nenhuma condenação do versículo 1. E significa punir, não destruir o pecado, tá? Essa palavra, querido, condenou, nunca significa, tá? Destruir o pecado, significa punir o pecado. Ela é usada nas Escrituras no sentido de destruir, de acabar com, né? Desculpa, ela nunca é usada no sentido de destruir, ela é usada no sentido de punir, significa punir na verdade. Olha o texto. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Vamos ler esse texto dando a ele a interpretação que essas pessoas estão sugerindo, que seria destruir, e com efeito, destruiu Deus na carne o pecado. Então Jesus, por viver uma vida perfeita, ele destruiu o pecado, e você que foi batizado no Espírito Santo é habilitado a fazer a mesma coisa. Eu não preciso perguntar, querido, porque você sabe que isso não pode ser verdadeiro. Pecado destruído na nossa vida, então nós temos que rasgar da nossa Bíblia 1 João. Se alguém disser que não comete pecado, é mentiroso e faz Deus mentiroso. Mas como é que eu cometo o pecado se eu já destruí o pecado? Esse é o primeiro motivo para não concordar com essa interpretação, tá bom? De que Cristo, por viver uma vida perfeita, destruiu o pecado na carne, e nós, porque estamos neles, somos habilitados a fazer a mesma coisa. Não dá, querido, não dá. E o primeiro motivo é porque a palavra condenou aqui nunca é empregada no sentido de destruir, tá? O sentido é punir, na verdade. O segundo motivo, não é certo dizer que a lei não podia condenar o pecado na carne. Por quê? Porque é precisamente isso
que ela foi destinada a fazer. Eu gastei uma pregação todinha para mostrar a vocês que o papel da lei é condenar. Condenar. Não pode, irmãos, não dá para dizer que a lei não podia condenar o pecado na carne, porque essa é a função da lei. A lei veio exatamente para condenar o pecado. Olha, toda a carta diz exatamente isso. A lei não pode justificar e nunca foi destinada a fazer isso. Quer ver uma coisa? Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A tarefa da lei é expor o pecado e condenar o pecado. Agora vai para Romanos 4, 14 e 15. Olha, pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Por quê? Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há condenação. Então, tudo que compete à lei, querido, a fazer é condenar o pecado. E é exatamente isso que ela faz. Entretanto, essa posição a qual eu estou refutando aqui, diz que a lei não podia condenar o pecado na carne. É absurdo isso, entendeu? É absurdo. Agora, para mim, não há prova maior do que essa ideia equivocada, irmãos, do que o texto de Romanos 7, que vai do versículo 7 até o final do capítulo. Na verdade, é do 7 até o 14, ou do 14 até o 25, se você preferir. Você quer ver uma coisa? Olha isso, irmãos. Tudo que esse texto diz é que a lei condena. A lei condena. Olha só. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo do pecado, da lei do pecado que está nos meus membros. Por causa dessa situação, eu sei o que a lei quer de mim, mas eu não consigo fazer. Eu concordo que o que a lei pede é bom, porque vem de Deus, mas eu não consigo. Quando eu tento fazer aquilo que eu acho que aquilo que a lei me manda fazer, eu acabo fazendo outra coisa. Então esse homem está desesperado, a ponto de, quando chegar no versículo 24, ele gritar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tudo isso aqui diz, querido, que a lei tem uma função. Paulo está escrevendo para mostrar isso. A lei condena. A lei condena. Mas essa interpretação que eu estou abordando aqui diz que a lei não podia condenar o pecado na carne. E aí Deus condenou através de Jesus Cristo. O terceiro motivo, querido, para considerar essa interpretação equivocada, está na frase "e pelo pecado". E pelo pecado. Eu já li o texto para você, tá bom? Olha só. Vamos lembrar aqui a interpretação que a gente está refutando, que o Senhor Jesus, quando veio em carne, condenou o pecado na carne por sua vida perfeita, e que aqueles que pertencem a Jesus, que estão em Cristo, eles são habilitados a ter a mesma vitória por meio do Espírito Santo. É isso que ensina essa teoria, essa interpretação que eu estou abordando. Olha o texto, irmãos. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado. Olha que expressãozinha interessante. Pelo pecado, condenou a carne no pecado. Essa expressão, querido, pelo pecado, ela tem o sentido de sacrifício pelo pecado. Ela não significa apenas concernente ao pecado, mas sim sacrifício. A expressão traz consigo a noção, querido, de um sacrifício pelo pecado, o que, de fato, é o ensino de Paulo em toda parte aqui, em Romanos, ou em qualquer outra carta que você vai ler, tá? É o Evangelho, querido. A mensagem do Evangelho fala desse sacrifício pelo pecado. E esse sacrifício foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo se alegra com o Evangelho, entendeu? A Deus estabeleceu para nós um plano de salvação. E esse plano de salvação de Deus foi através do sacrifício de Jesus Cristo.
Paulo usa expressões como propiciação para falar disso, tá? Se você pegar Romanos 3, 25, 26, você vai encontrar exatamente essa ideia. Deus apresentou Jesus Cristo como sacrifício pelo pecado, ou seja, como propiciação, tá? Com o sangue que ele derramou na cruz. Aí segue todo o texto. A ideia é exatamente essa. O próprio Deus apresenta Cristo, né, como um sacrifício pelo pecado. É esse o sentido da expressão pelo pecado. Volta para o texto mais uma vez e olha aqui. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, não no pecado, mas em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, ou seja, através do seu sacrifício na cruz, ele condenou o pecado na carne. É a ideia do texto que está sendo estabelecida aqui, querido. Essa exposição que nós estamos contestando aqui, ela não inclui essa verdade, tá? Ela deixa de lado isso. Ela faz com que a frase diga que algo foi feito pela vida impecável de Cristo e que ele, né, nos habilita a fazer o mesmo por meio do Espírito Santo. Ela deixa de fora qualquer ideia da frase pelo pecado. Não explica isso para nós. É por isso que a gente não pode levar em consideração. Escute, querido. Escute o que eu vou te dizer. Essa mensagem do Evangelho, eu até imagino que para vocês isso pode soar um pouco estranho e talvez difícil de entender, porque eu vou citando muito texto, mas o que eu quero que você entenda, querido, é que a segurança de salvação, a certeza de salvação, não acontece em nós por causa de nós, ou por causa de alguma coisa que a gente faça ou deixe de fazer. Não é, irmãos, tá? Tudo nessa mensagem aponta para Jesus, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. É quando a gente compreende, sabe? Essa deveria ser uma oração que a gente poderia fazer frequentemente. Senhor, abre os meus olhos para eu entender realmente o que foi que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu tenho uma mensagem dessa, irmãos. Eu preguei essa mensagem. Quando eu chegar lá para Romanos 8, 28, ali no 30 mais ou menos, eu vou trazer isso, porque eu já preguei isso uma vez. Né? O que foi que Jesus fez na cruz, na verdade? O que aconteceu na cruz do Calvário? Porque muitos de nós relativizamos, não, nós diminuímos o poder do sacrifício de Cristo, expondo coisas que eu acredito que contraria a própria intenção do sacrifício de Jesus Cristo, entende? E por causa disso, irmãos, aquilo que eu acredito, querido, interfere na minha fé. Não tem como, né? Se a minha crença está equivocada, é lógico, querido, que a minha fé vai ser equivocada. E o drama nosso é que a gente quase nunca estuda isso a fundo, a gente é muito superficial nessas coisas. Eu digo a vocês, ó, eu poderia fazer isso aqui mais rápido? Poderia. Eu estava assistindo hoje uma mensagem do Gran Conato. Ele estava num congresso lá em São Paulo, ele anunciou o tema. Eu vou falar sobre as 5 características que sustentam a autoridade da palavra de Deus. Aí ele falou, a primeira, gente, deu aqui um branco aqui, é inerrância, infabilidade, inspiração, inerrância, infabilidade, interpretação e tem uma outra coisa. Só que quando ele viu o tempo que ele tinha, ele ficou meio que ele fez brincadeira, mas ficou meio que agoniado. Ele disse: irmãos, eu vou citar as características para vocês, porque talvez eu não dê conta. Aí ele tentou ir rápido, entendeu? Porque só tinha aquele tempo para pregação. E não fica bom, querido. É uma mensagem tremenda. As 2 primeiras características, ele até que elaborou bem, mas aí quando chegou nas outras, ele foi tentando, por causa do tempo, né? Ele foi enxugando a mensagem a ponto de perder o sentido no final. Então, eu não quero fazer isso, querido. Eu poderia chegar aqui em uma hora aqui e empurrar conteúdo bíblico em vocês à vontade, mas eu acho que isso não... Você percebe? Eu venho repetindo constantemente, tentando dar a vocês uma construção, a maneira como foi construído o texto. Para finalizar, eu vou fazer isso. Olha só.
Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Por que não há condenação? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou, ou te libertou da lei do pecado e da morte. Interpretando isso, não há condenação para quem está em Cristo. Por quê? Porque o Evangelho, ou a mensagem do Evangelho, te libertou da lei. Agora, nós vamos explicar isso. E por que nós precisamos ser libertos da lei, irmãos? É porque a lei condena. Porque a lei não pode me salvar. Porque aí, irmãos, nós estamos construindo um pensamento, entendeu? Um pensamento. É lógico que no meio dessa construção, eu preciso mostrar a vocês. Eu gastei duas horas para mostrar a vocês que lei do pecado, da morte, é uma referência à lei de Deus. Gastei 1 hora para mostrar a vocês que o Espírito de vida em Cristo Jesus é uma referência ao Evangelho. E a gente vai tentando provar a vocês, para que vocês tenham consciência. Se tiver dúvida, querido, a minha sugestão é: volta na mensagem, está lá na playlist, no Facebook, e dá uma ouvida novamente. Mas a ideia central vem sendo transmitida. O que eu quero que vocês façam é que vocês entendam, por isso eu vou repetindo, para ver se isso fica guardado no seu coração, querido, e isso te abençoe de alguma forma. É lógico. Esse é um esforço que eu faço proposital para ver se a mensagem faz sentido para você. Agora também, não posso negar o que eu disse no começo. Se o Espírito Santo, querido, não iluminar o teu entendimento, você vai ouvir, e vai ouvir, e vai ouvir, e não vai compreender isso. E não vai desfrutar de segurança. Irmãos, existe coisa pior do que um crente vivendo inseguro o tempo todo, com medo de perder a salvação, se sentindo culpado diante de Deus porque fez uma coisa aqui, outra acolá de errado. A gente perde o poder de testemunhar, irmãos. Se eu não creio na mensagem como ela é, eu perco o poder de testemunhar, irmãos. Se eu acredito que toda vez que eu cometo um pecado, querido, eu estou debaixo de condenação, Deus está irado comigo porque eu pequei. Irmãos, quando Deus não disciplina, Ele não disciplina porque está com raiva da gente, irmãos. A disciplina de Deus não é uma manifestação de raiva, de ódio contra nós. A disciplina de Deus é uma manifestação de amor, de cuidado. Ele não quer que você permaneça longe dele, por isso ele vai te trazer para o caminho de volta. É só isso, querido. É lógico que às vezes isso pode implicar em dor. Às vezes a gente tem um coração teimoso demais, obstinado demais, não quer dar ouvido à palavra, entendeu? Sabe que tem que fazer, mas não quer fazer, não quer abrir mão de determinadas coisas. Aí o Senhor vai. É um pai, irmãos. A postura correta de um pai é: o filho fez alguma coisa de errado, você chama e corrige o filho. Se ele continua fazendo as coisas erradas, mesmo depois de ter tido uma conversa com o pai, de ter sido orientado, e ele faz porque tem um coração obstinado, então vem uma ameaça: se fizer, vai apanhar. E se mesmo assim ele vai lá e continua fazendo o que cabe agora, vai ter que bater, irmãos. Ele vai ter que sentir dor para saber que aquilo que está fazendo é errado. E se o pai não bater, o pai está gerando no filho uma consciência de que ele pode fazer o que quiser, que não vai acontecer nada com ele. Nós nunca, como pais, deveríamos ameaçar os nossos filhos sem que houvesse a intenção de castigá-los de verdade. E se eles não voltarem atrás do comportamento errado, nós precisamos castigá-los. Porque se eu ameaçar e ele continuar teimando e eu não castigar, meu querido, sinto muito por você. Você está ensinando o seu filho a ser um aborrecente, como diz o povo, entendeu? A desobediência. Você está fomentando nele a desobediência. Tem que ter cuidado com isso. Ameaçou? Ele fez de novo? Então, meu querido, cumpra a promessa. É castigo? Ponha de castigo. É bater? Bata, entendeu? É tirar alguma coisa que ele gosta? Tire. Mas se você deixar passar, querido, você está ensinando ele a te desobedecer, sabendo que não vai haver consequência nenhuma. Deus nunca faz isso conosco, querido. Nunca.